dar início a mais um Journal Club Fertility. Hoje a gente está recebendo aqui, desculpa, a gente está recebendo aqui o Dr. Conrado Alvarenga, ele é andrologista no grupo Vida Bem-vinda e Life for Life. Para moderar, a gente vai ter o Dr. Mauro Bibancos, que é urologista com especialidade em reprodução humana, professor na Faculdade de Medicina da Apucamp. O Dr. Conrado vai falar sobre a associação entre a idade paterna e a reprodução assistida, e o Mauro vai aí ajudar a moderar essa discussão. Podemos começar? Pedir para o Dr. Conrado compartilhar. O Mauro, você tem alguma coisa para compartilhar? Não, né? Não. Só vou depois comentar. Joia. Só o conhecimento falado. Eu montei alguns slides de maneira a ser o mais prático possível e transformar o mais rápido possível uma exposição prática em um bate-papo, que eu acho que faz a gente guardar muito mais essa reunião. Então, parabéns pela organização, obrigado pelo convite, Daniela, muito obrigado, Mauro, por estar aqui conosco. Durante o nosso bate-papo, é muito importante, e eu tenho a oportunidade também de aprender contigo esse assunto que é tão rico. Esse tema, idade paterna avançada, é um tema cool, moderno, atual, embora seja um termo ainda nebuloso, repleto de espinhos, e um tema que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes ele é notícia de mídia, mas a gente precisa destrinchar mais a fundo e entender com mais detalhes o papel do homem supostamente mais velho e o seu potencial reprodutivo. Então, parabéns a todos, muito obrigado. Eu vou tentar ser o mais prático possível, trouxe alguns papers, daríamos para fazer aulas inúmeras, daria para fazer aula sobre idade paterna e só alteração de fertilidade do homem pura, daria para falar sobre idade paterna e gravidez natural, daria para fazer uma aula só sobre idade paterna e desfecho de reprodução puro, e daria para falar também, fazer uma aula sobre idade paterna e os desfechos para prole. Então, eu tentei fazer um pot-pourri, e a mensagem que eu gostaria que ficasse no final para todos é que nós precisamos ainda diminuir e muito as convicções sociais de que os desfechos reprodutivos são quase única e exclusivamente pelo fator feminino. Ainda a gente carrega socialmente a ideia de que o papel quase de 100% é sempre da mulher. Então, falar sobre idade paterna entre nós, que somos técnicos, especialistas, precisa ser disseminado para a comunidade em geral, que precisa mudar o mindset com relação à participação do homem na fertilidade do casal. Então, vamos lá, eu vou compartilhar minha tela e a gente vai começar. E acho que quando a gente fala de... Todos já visualizam aí? Tá perfeito, doutor. Ok. E acho que, além disso, não só para a comunidade leiga, na própria comunidade médica que atende casais, urologistas, ginecologistas, ginecoendócrinos, a ideia de também que subestimada da participação do homem nos desfechos reprodutivos, para mim, é muito clara. Eu acho que a gente tem que educar muito mais ainda a comunidade e alertar a importância do papel do homem em todos os desfechos reprodutivos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre idade paterna, e a partir daí eu vou deixar essa minha aula no SlideShare, SlideShare/Conrado Alvarenga, tá fácil de achar, eu deixo a partir de amanhã. Esses são os meus conflitos de interesse. E antes de falar um pouquinho sobre a idade paterna e a fertilidade em si, eu gostaria de mostrar uma fotografia de como está o homem atual, como está a saúde andrológica do homem global. Será que ela anda bem? Será que o prognóstico para a saúde andrológica do homem nos próximos anos é bom? Ou será que a gente está diante de um cenário muito pessimista de piora desses parâmetros nos últimos anos? A percepção é que talvez a saúde andrológica do homem venha de mal a pior. Os níveis médios de testosterona numa população grande de adultos jovens americanos mostram que em 20 anos, que é muito pouco tempo,
a concentração sérica média de testosterona nos homens tende a cair. Ou seja, os níveis de testosterona vêm caindo, talvez de uma maneira bem rápida, em média, pelo mundo nos homens. Além disso, não é novidade para nenhum de nós aqui que somos técnicos, a fertilidade masculina também vem caindo pelo mundo. Talvez em 2050 os números sejam alarmantes. Esse estudo da Joelle mostra que talvez 40% dos homens não vai chegar a 40 milhões por ml daqui a 25 anos, mais ou menos. E a concentração espermática média dos homens caiu de maneira assustadora entre o final da década de 90 e o ano de 2005. Esse é um trabalho clássico dela, mostrando que a concentração espermática quase caiu pela metade em quase 20 anos. Só que, ao mesmo tempo, a gente vive um paradigma social. Ok, a fertilidade do homem vem caindo, os níveis hormonais vêm reduzindo de maneira rápida e, ao mesmo tempo, a gente tem um paradigma social que a decisão de ter filhos vem acontecendo cada vez mais tarde. Não é uma percepção, isso é um fato. Se a gente for parar para pensar, homens com o primeiro filho entre 35 e 54 anos, a gente teve um aumento na prevalência de 15% na última década, e homens com menos de 30 anos, uma queda de 27% de eventos nos últimos 35 anos. Então, os homens mais novos não estão tendo filhos abaixo dos 30 anos, cada vez mais, e os homens acima de 35 anos, mais frequentemente estão tendo os filhos pela primeira vez. Então, essa é uma mudança social global. Homens tendo filho cada vez mais velhos e as famílias cada vez menores. Esse é um problema que já é de discussão de saúde pública na China, na Índia, no Japão. Então, se a gente tirar uma fotografia do homem atual, talvez ele esteja pior do ponto de vista hormonal, não vale a pena entrar nos méritos de motivos para isso, ele está menos fértil e ele toma a decisão de ter filhos cada vez mais tarde. Bom, diante disso surge a nossa aula. Se o homem está assim e está tendo filho cada vez mais tarde, se senta um casal na nossa frente, um marido de 48 anos, 52 anos, 54 anos ou 58 anos, com uma mulher da mesma idade, supostamente, suponha uma esposa de 32. Como a gente conversa com esse casal? Será que a conversa é a mesma se o marido dela tiver 35 ou se o marido dela tiver 58? Talvez o objetivo final da minha aula é que a gente possa conversar com esse casal e com os nossos colegas para alertá-los de uma maneira segura e sem falso sensacionalismo. Então, os homens estão tendo filhos cada vez mais velhos e um trabalho que eu gosto bastante, de andrologistas próximos, inclusive do Edson daí, talvez mostrando que o conceito de relógio biológico do homem vem nascendo na última década e talvez, assim como a mídia e a sociedade usava essa palavra, que pode ter um cunho até talvez pejorativo, só para a mulher, a gente possa usar essa palavra também, talvez para o homem. O homem talvez também tenha um relógio biológico. O que a gente não entende claro até hoje é a partir de que idade exata isso acontece. Bom, se a gente fosse falar só do sêmen, eu adoro essa meta-análise, é uma meta-análise de 2015, talvez uma das meta-análises com a maior amostra até hoje, que são 90 estudos levantados, com quase 94 mil amostras espermáticas, controlados por idade feminina, controlados pelo motivo que ele fez o exame, porque muitos dos trabalhos científicos que relacionam a idade paterna com alteração de fertilidade, a amostra já é de clínica de fertilidade. Então, esse trabalho é muito bonito, porque ele conseguiu separar os trabalhos cujas amostras tinham um doador de sêmen, tinham pacientes que fizeram o exame de maneira voluntária e não só de clínica de fertilidade. E essa meta-análise de 2015, ela mostra praticamente uma queda de todos os parâmetros espermáticos dos homens mais velhos. Ele deixa como um suposto cutoff homens acima de 45 anos. A gente tem que ter muito cuidado para usar qual seria essa idade que a gente chama homem mais velho, idade paterna avançada. Porque muitas vezes esse vai ser um termo autocrático, assim. Ninguém disse para nós até hoje que idade é essa. Então a gente não pode determinar esse cutoff com exatidão. Mas a maioria dos trabalhos fala entre 45 e 50, ok? Poucos vão cravar que a nossa aula é válida para homens acima de 40, tá?
Eu, com 44 hoje, já acho um homem de 40 muito novo. Mas eu diria que 45 para frente, talvez a gente precise ter um pouco mais de atenção. E como a idade avançada afetaria a qualidade espermática em si? Bom, nessa meta-análise caiu volume, caiu contagem, caiu motilidade progressiva, caiu morfologia, caiu reação acrossômica e capacidade de fertilização e piorou a fragmentação de DNA. Então, o primeiro conceito, talvez legal até aqui, é que é a primeira meta-análise que conseguiu mostrar de uma maneira interessante que a fragmentação de DNA pode piorar, sim, com a idade, que é um indicador de qualidade espermática e está associado ao aumento de risco de aborto. Tá bom, então é uma meta-análise que levantou 90 trabalhos, foi publicada há quase 8 anos, mas ela deixa claro muito isso, tomar muito cuidado com o cutoff, ele fala entre 40 e 45 anos, mas, além disso, o que ela deixa como mensagens? Cuidado que as alterações espermáticas não são as únicas alterações que estão relacionadas à idade. Além da fragmentação de DNA, a gente pode ter aumento das mutações, alterações em aberrações centroméricas, alterações de microRNA e alterações epigenéticas. Então, o homem mais velho, por inúmeros motivos, ele pode e provavelmente tem uma chance maior de ter um sêmen de pior qualidade. Ok? Conrado, por que motivos? Bom, vamos ver um motivo simples. Suponha um homem com diabetes tipo 2, obeso e tabagista. O que ele ficou exposto a esses fatores externos até os 30 ou até os 55 é um tempo muito maior. Então, essa é uma justificativa muito básica que tem muito sentido. Se ele não tratou uma varicocele quando adulto jovem, o tempo que ele ficou exposto a uma varicocele, perda de volume testicular, estresse oxidativo e alteração espermática foi muito maior se ele tentar ter o primeiro filho com 50, com 52, com 55 ou com 58. Então, inúmeros fatores do sêmen pioram com a idade. Ok, tá bom. Então, sentou o casal na nossa frente, 54 anos, o sêmen levemente alterado, mas eles engravidaram naturalmente. A mulher com 31, ele melhorou o perfil hormonal, ele naquele momento tomou algumas medidas para tentar melhorar e acabaram engravidando naturalmente. O que a gente tem como obrigação de falar com esse casal cujo marido é supostamente mais velho? Quando surgem as discussões de gravidez com o homem mais velho, as discussões de possíveis impactos negativos para esse pai mais velho começam a surgir no começo desse século, nos trabalhos depois dos anos 2000 e principalmente nos trabalhos que começaram a mostrar o crescimento de autismo no mundo e uma possível relação entre a idade paterna e o risco para autismo. Tá bom, Conrado, mas autismo no mundo está crescendo porque tem mais acesso ao diagnóstico, porque você afrouxou a definição de TEA. Antes, muita gente era TEA, não sabia. Hoje tem gente descobrindo que é TEA e não sabia, e é adulto, normal, leva uma vida normal, mas é TEA. Mas a relação entre idade paterna e autismo nasceu no final ali da primeira década desse século. Olha que interessante. O CDC mostra que, em 2004, o CEA nos Estados Unidos era 1 para 1,66, e agora, em 2020, chegou a 1,54, e agora, 2023, 1 para cada 36 nascidos vivos nos Estados Unidos, que é um crescimento absurdo nos últimos 20 anos. E esse é o trabalho clássico que levantou pela primeira vez, de 2006, do Archives of Psychiatry, mostrando que homens acima de 45 anos tinham uma chance quase 6 vezes maior de ter um filho com espectro autista, ok? A idade materna não teve relação com o risco de autismo e o trabalho é muito bonito porque ele conseguiu controlar para a idade que a criança diagnosticou, pelo status socioeconômico, ele conseguiu controlar para a idade materna. Então, a beleza desse primeiro trabalho, relacionando autismo e idade paterna, fez com que esse Abraham Reichberg ficasse famoso no mundo inteiro. Esse foi um trabalho que foi muito noticiado na época e foi talvez a primeira vez que a gente relacionou homens mais velhos com risco de autismo. Na sequência, Nature, em 2012, o grupo de Washington
também publicou um trabalho muito bonito de idade paterna e mutações de novo. Então, homens geralmente de 20 anos de idade, quando eles têm filho, eles transmitem em média 25 mutações de novo para os filhos. Quando o homem tem 45 anos de idade, 40 anos de idade, essas mutações podem subir para 65 mutações de novo transmitidas para o filho. Lembrem que quando eu tenho um filho e transmito uma mutação de novo para ele, não necessariamente ela é ruim. Ela pode ser uma mutação boa para a evolução reprodutiva, para a evolução vantajosa para a parte evolutiva. Mas esse trabalho da Nature ficou muito famoso por mostrar pela primeira vez numa população relevante, N, que mutações monogênicas sobem 2 ao ano a partir do momento que o homem está acima dos 35 anos de idade. Então, o homem mais velho passa mais mutações para a prole. Ponto. E logo depois do autismo, os primeiros trabalhos também, e aí todos na linha de pesquisa do Reinschberg, os primeiros trabalhos de relação de esquizofrenia e aumento na frequência de esquizofrenia de filhos com pais mais velhos. Esse gráfico é muito interessante e bonito, que ele mostra o grupo A é o grupo que teve o primeiro filho jovem e depois o segundo filho mais velho. O grupo B, ele já teve o primeiro filho mais velho. E se você olhar a cor azul, que é o baseline genético de risco, o homem que tem o primeiro filho mais velho, ele tem uma chance muito maior de ter uma prole com esquizofrenia do que esse primeiro homem que teve um primeiro filho mais novo. Mas mostra, pelas cores e pelas descrições, que a gênese da esquizofrenia ela é multifatorial, mas hoje a gente pode falar com muita segurança que um pai acima de 45 anos de idade tem um risco maior de ter um filho com autismo e esquizofrenia. Muito cuidado nessa hora, muito cuidado nessa hora. Cuidado com aumento de risco relativo e aumento de risco real, tá? Odds ratio ir, por exemplo, de 1,04 para 1,15, subir 0,11 um odds ratio, do ponto de vista de risco real, ainda pode ser algo muito irrelevante. Então, um homem mais velho ter um filho cuja chance de uma doença, por exemplo, é de 1 para 25 mil, e quando ele está mais velho passa a ser 1 para 21 mil, aumentou o risco relativo. Mas a gente ainda tem que deixar claro para esse casal que o risco real é muito baixo, ok? Para não alarmar falsamente um homem mais velho com a sua esposa na nossa frente. Aqui, a Nature pede exatamente o cuidado com isso. Ela fala, ok, a fertilidade masculina cai com a idade, o sêmen piora, os hormônios pioram, o DNA aumenta a fragmentação, aumenta uma série de aberrações do centrômero, pode talvez piorar as taxas de gravidez natural, pode aumentar a taxa de aborto, prematuros, baixo peso. Ok, tá bom. Então, idade do homem participa, mas muito cuidado com risco real e risco relativo. Bom, tá bom. Falamos que a fertilidade piora. E os resultados da medicina reprodutiva? Será que, se esse homem engravida a esposa de 31 anos, ele com 56, 58, tá? Será que eles estão sob um risco maior de bebê de baixo peso, aborto, parto prematuro? Isso a gente vai falar ao longo da minha apresentação, mas isso talvez sejam mensagens muito importantes da gente deixar para esse casal. Essa é uma meta-análise recente que mostra os efeitos da idade paterna e os desfechos na população pediátrica, ou seja, na prole, uma meta-análise bonita do Human. Conseguiu ali, a partir de uma análise grande, juntar 81 trabalhos no final, que conseguiu avaliar a influência do fator masculino em parâmetros obstétricos, no risco de algumas doenças na prole no curto e no longo prazo. Então, vamos lá. Homem mais velho. O que foi caracterizado como efeito leve? Prematuridade, parece que não aumenta tanto, ok? Nenhuma diferença em pai mais velho e pai mais jovem, talvez para prematuridade. NAT morto, talvez ligeiramente aumentado, se o pai for mais velho. Defeitos congênitos na prole, bom, também talvez ligeiramente aumentado, depois a gente vai falar um pouco sobre eles. Defeitos cardíacos, pouca ou nenhuma diferença.
Fenda orofacial na prole. Bom, pequeno aumento de fissura, de fechamento da fenda oropalatina, ainda como efeito leve, trissomia do 21, e já como efeitos moderados, autismo, como eu disse à frente, e esquizofrenia. Então, a conclusão dessa meta-análise é que, bom, a gente tem riscos elevados para defeitos congênitos, distúrbios psiquiátricos nas crianças, assim como para alguns cânceres e para distúrbios metabólicos. Nos cânceres, volto a lembrar, por exemplo, nas monogênicas, como tumor de Wilms, por exemplo, o risco relativo é muito baixo. Aumenta, mas o risco relativo final é bem baixo. As limitações dessa meta-análise, talvez uma heterogeneidade dos trabalhos e, principalmente nos desfechos leves, tomar muito cuidado em transformar isso em título de mídia ou em título de notícia. Tá? Homens mais velhos têm mais filhos com câncer. Putz, é verdade. Mas se você destrinchar isso a fundo, talvez o risco relativo para esses cânceres seja baixo. Esse é um trabalho do grupo de vocês, que eu gosto bastante, agora recente, fresquinho, mostrando agora, para finalizar minha aula, que talvez um número de ciclos bastante relevante, publicado agora na andrologia, e parece que o homem mais velho afeta tudo. Taxa de blastulação, qualidade de blasto, implantação, gravidez, aborto espontâneo, taxa de nascido vivo, ou seja, quanto mais velho o pai, pior os desfechos de medicina reprodutiva também, dentro do laboratório. E para terminar, como é que a gente orienta esse homem? Aí eu quero ouvir o Mauro também depois. Será que a gente tem que conscientizar esse homem para ter filho mais novo? Ou para preservar sua fertilidade? Eu diria que talvez a gente não esteja ainda tão embasado para orientar homem mais novo a congelar sêmen para o futuro. Não posso dizer que isso tem um substrato de ciência para se fazer de rotina. Mas talvez tirar o peso do lado feminino quando os desfechos não são bons, aí eu acho que a gente tem a obrigação, sim, quando a gente tem um marido mais velho. Então, obrigado. Então, agora quero aprender com todos vocês, ouvir quem tiver experiência nesse tema, ouvir a Daniela, ouvir o Mauro, vou interromper o meu compartilhamento. O resumo da ópera é: homem, quando vai ficando mais velho, o sêmen piora. Fato. Homem, quando vai ficando mais velho, parece mudar os desfechos, mesmo com gravidez natural. Homem, quando vai ficando mais velho, parece piorar os desfechos da medicina reprodutiva. E homem, quando vai ficando mais velho, parece ter um risco aumentado de filhos com doenças neuropsiquiátricas. Acabou. Obrigada, doutor Conrado, excelente apresentação. Vou passar a palavra para o doutor Mauro. Moderar aí essa... Primeiro, Conrado, parabéns, cara, porque assim, é um tema difícil, amplo, ele é muito amplo, exatamente o que você falou, você teve que fazer um apanhado, né? Podia seguir E, de uma certa maneira, a gente está meio acostumado a trocar figurinha já na parte da urologia, né? Eu acho que tem... são, assim, os dados que você traz são dados muito bons, irrefutáveis, não tem muito para ser dito em relação a isso. Eu acho que eu acrescentaria algumas leituras no seguinte sentido. Tempo atrás eu fiz uma apresentação sobre a queda da fertilidade masculina, a Rosane fez da feminina, e a gente tem motivos para isso acontecer. Os contaminantes ambientais, assim vai, não é esse o assunto, mas eu acho que tem uma queda bem importante, inclusive os bancos de sêmen vem retratando isso. E o banco de sêmen, em tese, é o paciente sensacional, né? Então, os bancos europeus caíram mais de 50%. E quando cai, a gente precisa entender esse desfecho, porque entre o risco relativo e o real, às vezes é uma questão de N. Então, né, às vezes mais para frente pode ser que você faça uma nova aula e faça, não, é real mesmo. Não, nem tinha, foi um risco que se corrigiu e realmente, eu acho que foi a tua principal informação. Calma, pessoal, são dados que estão saindo, né? Outra coisa, a gente lida com uma população já enviesada, né? Então,
ele já tem outras vertentes que a gente, como tem muitas variáveis, é muito difícil bater o martelo. E quando cai a qualidade seminal, a gente precisa entender o que cai. Então, por exemplo, motilidade. Motilidade é onde a gente faz a primeira divisão do óvulo. Então, o centríolo, que fica lá na peça intermediária, movimenta a cauda, ele que faz o fuso divisório. Então, quando você perde essa característica, você perde essa cascata inicial. Quando você cai na quantidade, você aumenta a neuploidia, trabalho do Simon com a Carmen Rubio, né? Então, eu acho que essa é a ideia. E a idade, ela realmente traz essas coisas crônicas, de saúde geral, de varicocele, mas traz, quando você fala dos telômeros, traz inerente à idade. Então, vai acontecer com todos nós, apesar de a gente tentar se cuidar. Então, ele vai acontecer, e ele fica mais suscetível a quebras, ele fica mais suscetível a erros. Algumas coisas bastante que eu tenho repetido bastante em relação a isso. Se você parar para pensar, a informação placentária, a placentação é masculina. Nada é 100% para um lado. Então, por exemplo, os acretismos placentários, a gente já tem trabalhos mostrando de onde vem o sêmen, se é testicular, se é uma óligo grave, e assim vai. E isso pode justificar o teu risco relativo do pré-termo, que por enquanto é relativo, mas a gente vai talvez repensar sobre isso. Então, o sêmen tem uma importância tão grande no processo gestacional que fica parecendo aquela coisa, tá lá na mulher, já foi, né? Agora eu vou disputar minha aparência com ela, vou disputar minhas tendências. Não. Então, e uma coisa eu falei num curso de oncologia agora. Gente, para quem não é neurologista, não sei quem que está aí, né? Tem muita gente, o coriocarcinoma de testículo, um tumor de testículo, produz beta-HCG. Como é que ele consegue produzir o hormônio da gestação sem a genética feminina? Então, isso denota que ele é capaz de fazer isso. Então, assim, a informação testicular, a informação do sêmen, e o coriocarcinoma é um sêmen da linhagem seminal, que a gente chama de seminomatoso. Então, assim, seminomatoso ou não seminomatoso. Então, ele sai dessa linhagem, ele produz um beta-HCG. Como é que ele produz? Ou seja, essa informação placentária, ela é muito dependente da informação do sêmen. Então, ao depender da informação do sêmen, pode vir de forma boa ou ruim, com toda essa cascata que ele mostrou, de genético a epigenético, de doenças sistêmicas e com aquilo que é inerente à idade. Então, eu não tenho dúvida que a gente... talvez a informação, tudo que é relativo, a gente pisa em ovos para falar para o paciente, né? A gente morre de medo de ou desacreditar, né? ou subcitação, e aí você deixar ele passar um risco. Mas eu acho que tem uma coisa que você falou, que assim, do ponto de vista feminino, que a gente já tem uma informação super clara da idade, a idade gestacional não diminui. Então, assim, porque tem uma coisa independentemente da informação médica, que é a informação social. Quem tem filho aqui, ou uma filha, não quer que eles façam filhos aos 20 anos. Por mais que a gente tenha essa informação. O que nós vamos ter que lidar com o futuro? E aí você congela o sêmen aumenta a fragmentação do DNA. Então parece uma manta curta, você cobre de um lado, descobre do outro, cobre de um lado e descobre do outro. O que eu acho que vai ter que ser feito, que tem a ver com aquilo que você falou que você queria escutar. O que eu acho que vai ter que ser feito? Vai ter que ser valorizado um pouco mais o andrologista nessa história. Talvez os tratamentos, talvez as induções, talvez as procuras de sêmen e, eventualmente, a melhoria do selecionamento espermático, que eu acho que esse é o futuro. Porque a gente olha uma mulher com 20 óvulos e acha maravilhoso, e olha um paciente com 5 milhões e acha ruim. Pensar no paciente, ele fala assim, não faz sentido. Né? Eu tenho 3 milhões de espermatozoides, ele acha ruim, e eu tenho 15 óvulos, é muito bom o meu caso. Então, essa incapacidade de trabalhar com sêmen, sem contar que eu tenho outros ejaculados, que pode ser no mesmo dia, pode ser congelado. Eu posso transformar esse 3 milhões em 300 milhões se eu quiser. Então, você tem esse potencial de multiplicar. Então, o sêmen vai ter
o próximo empuxo, a minha leitura o sêmen é a próxima moda da medicina reprodutiva, porque a impressão que está que o óvulo chegou no platô, o endométrio está cheio de informações que a gente não sabe dizer se funciona ou não funciona, os testes vão, depois desaparecem, os biomas, esse tipo de coisa fica sempre subjúdice, e você continua transferindo embrião, engravidando sempre num patamar, é o trabalho do Scott, né? Chega num patamar, você transfere sempre a mesma taxa de gestação, sempre a mesma taxa de gestação. Onde vai estar o pulo do gato? Na minha leitura, no sêmen. Então, assim, sensacional tua apresentação, tá de parabéns. Também não esperava nada diferente, acho que só acrescentou para todo mundo que está aqui. Obrigadão. Eu acho que tudo que eu mostrei é muito recente, o Mauro frisou isso. Tudo que é muito recente da parte masculina, espera-se mais informações ao longo dos próximos anos. Sobre o impacto da idade materna, já é algo muito mais consolidado e com publicações muito mais antigas, mas do homem, talvez ainda a gente tenha bastante coisa para conhecer, principalmente desse homem mais velho, quando ele decide ter filhos. Que impacta, na minha visão, impacta. Que a gente tem que pisar em ovos quando a gente senta com um casal de 60 anos, o homem, e 32 a mulher, e não está dando certo a gravidez natural ou não está dando certo a reprodução assistida, eu acho que impacta, e a gente precisa deixar uma discussão clara de que não é só mulher. Ô, Túlio, eu tô com uma inveja sua aí deitado, meu. Eu tô com uma inveja do seu travesseiro. Eu tô com uma inveja do seu travesseiro, que eu tô quase indo para ir deitar do seu lado, viu? Eu já estou preocupado se ele está passando mal, ele caiu. Ele está passando mal? Já eu vou para casa, porque eu tô vendo um travesseiro aí tão gostoso que eu tô querendo a minha casa. Eu falei, nossa, ainda bem que a minha aula foi 30 minutos. Cris está com o fone desligado. Foi prático. Mas acho que a ideia desses encontros, se todo mundo está cansado no fim do dia, para a gente talvez deixar esses pinpoints de mensagens. Já tem uma literatura muito legal, muito interessante, mostrando aí o impacto do sêmen mais velho para um casal que quer ter filho. Muito bom. Túlio, desculpa, viu? Ficou sem graça. Desculpa. É que eu vi um travesseirão confortável aí, eu fiquei morrendo de vontade de ir para ele. Não ficar Cadê com o você. Túlio? Foi embora? Ele foi embora da reunião? Não, ele está aqui, mas ele fechou. Ficou sem graça, desculpa. Tá bom. Não ficar com você, mas ficar no travesseiro com a minha mulher. Conrado, a Natália Novaes está pedindo para você colocar o link dos slides novamente. O link assim, eu estou supostamente imaginando que ela quer o link do SlideShare. Eu vou subir no SlideShare a aula amanhã de manhã, e é só entrar no SlideShare e colocar Conrado Alvarenga, a última aula é a minha. Perfeito. E essa aula fica depois disponível no YouTube também. A gente já aproveita para pedir autorização para deixar disponível no canal do YouTube. Essa aula está no Dropbox. Se precisar, eu mando para a Daniela o link do Dropbox. Perfeito. Gente, alguém tem alguma Quem quer dúvida? comentar alguma coisa? Quem da parte de embriologia quer comentar alguma coisa? A Patrícia falou alguma coisa sobre, tantas vezes vemos relatos de espermatozoides ruins, embriões ruins, nunca me encareceu que foi único exclusivamente a idade da mulher. Sim, eu acho que a mensagem que eu e o Mauro tentamos passar é essa, que talvez o sêmen envelheça mesmo, mas a gente tem que tomar cuidado com essa informação. Uma pergunta quais os critérios que limitam o Zymot, se o Zymot vale a pena. Bom, se o Mauro quiser falar, eu vou falar resumidamente. Bom, o Zymot é apenas uma ferramenta a mais com uma literatura recente. A maioria dessa literatura é da própria empresa que produz o device, mas ele não é algo tão novo. O nome é novo, mas selecionar os espermatozoides por meios microfluídicos não tem nenhuma novidade, isso não é tão novo, mas os americanos pegaram essa placa microfluídica, transformaram num nome bonito
estão publicando. E se você quiser a parte prática, a nossa impressão intralaboratorial é que a taxa de fragmentação de DNA pós-IMOT cai drasticamente. A questão é que o Sandro Esteves bate muito nessa tecla, é que a fragmentação muitas vezes é só a ponta do iceberg. Tem muitas outras coisas alteradas no sêmen que talvez não adiante só você reduzir a fragmentação pelos IMOT e achar que você resolveu tudo. Porque o sêmen com fragmentação alta, ele está sobre o ataque que você não está corrigindo. Então, muito sucintamente, muito por cima, mas a resposta a gente usa na nossa prática para os homens que a gente não consegue reduzir a fragmentação de jeito algum e não estão dispostos ainda a fazer captação testicular. O Mauro, se quiser comentar, mas é um device novo, os papers são quase todos da empresa que produz o device. Tudo que é relacionado à fragmentação do DNA, ele tem um viés muito grande. O viés muito grande é assim, a verdade você quer saber aquele espermatozoide, e ele te modula por percentual. Então, você tem 90% de fragmentação, cai para 40%, sensacional. Porém, o 40% cai para 15%, sensacional. Aquele que você pegou. Então, ele te joga em percentual. Então, nenhum método conseguiu selecionar aquele carite lá, aquele lá da esquerda, para você colocar. Exatamente. Então, é uma leitura sempre falha, né? Então, ele tem esse problema de você... E a segunda leitura que existe se no dia da fragmentação é exatamente o valor que você, quando você fez o teste. Então, na melhor das hipóteses, você fez esse teste antes da menstruação da mulher. Na melhor das hipóteses, se for tudo muito rápido, você fez no mês anterior, até ela menstruar de novo, preparar para a coleta, nós estamos falando em um mês, você pode flutuar nessa fragmentação. Então, ele é um problema. Então, a fragmentação é um problema. Por isso que nenhum teste conseguiu ser assim, o gold standard, todo mundo saiu fazendo. Ele tem alguns selecionamentos? Tem. Então, a Cris, por exemplo, gosta. A Cris gosta porque ajuda na morfologia, tudo mais. Ok, então ele não é só um foco específico. Então, ele traz alguns ganhos, mas eu não acho que ele é um divisor de águas, sinceramente. Eu acho que tem espaço para aparecer coisa nova e nós estamos estudando bastante isso. A Cris está dando uma risadinha com os olhos de japonesinha dela. A gente está estudando isso aí. Se Deus quiser, nós vamos trazer a diferença nisso aí. Eu preciso entender, naquele momento, aquele cara, aquele único, em separado. Muito bom. Cris, quer comentar? Bastante gente. Tem uma pergunta, ok. Um pouco de Desculpa. O Mauro tem razão, eu gosto bastante do Zymot. Ele é uma ferramenta para a seleção de espermatozoides de uma forma mais orgânica. Alguns criticam que o Zymot que a gente usa, ele não é para este fim, que a gente usa para ICSI, mas o diâmetro que percorre, né, o espermatozoide, a malha que seleciona aí o diâmetro de alguns espermatozoides, isso faz com que selecione fisiologicamente, desde que a gente também aí considere alguns fatores como o tempo entre coleta e injeção, temperatura, alguns cuidados aí que a gente toma no laboratório. Tem uma pergunta aqui do Dr. João Paulo, se o senhor quiser ler aí, Conrado, que é bem extenso. Ele foge um pouco do escopo, mas ele fala que, de fato, que eu relaciono gastroplastia, geralmente acontece por volta dos 40 e 50, geralmente ocorre uma queda de fertilidade pós-cirurgia bariátrica, apesar de benefícios de saúde. Bom, se você for pesquisar gastroplastia ou cirurgia bariátrica e fertilidade, os dados de literatura são bem conflitantes, tá? O Cocusa tem um trabalho muito bonito feito sobre esse tema, mostrando uma piora da qualidade espermática significativa depois da cirurgia bariátrica. A hipótese é um baita do desbalanço nutricional, principalmente de aporte nutricional nesse homem, embora as questões metabólicas melhorem e embora muitas vezes a testosterona melhora.
eu tenho uma amostra enviesada. O bariátricado, quando chega até mim, ou quando ele chega no Mauro, ele já chega alterado, ele já chega ruim. A minha percepção é que, no geral, ela bate de acordo com esse trabalho do Marcelo, que mostra que devemos tomar um grande cuidado com a fertilidade do homem pós-bariátrica. Eu acho que a bariátrica está com os dias contados, gente. Agora que vai vir aí esse o IGOV, eu acho, uma glutida aí da vida, tá? Mais potente, eu acho que a cirurgia bariátrica está com os dias contados. Mas também essa perda de peso rápida dos Ozempics da vida, e depois agora dos Rybelsus, e depois agora desse novo, que vai vir aí para arrebentar, essas perdas de peso rápidas... E novo, fala direito. E não sei se são saudáveis. Então, essas perdas rápidas de peso, eu não sei se são saudáveis também. Então, a minha percepção é que cirurgia de bariátrica não é muito amiga da fertilidade do homem, tá? Eu tenho, assim, ó, tem um trabalho da Itália que eles puseram eletrodos de temperatura na bolsa testicular para medir varicocele. Então, eles comprovaram que tinha um aumento de temperatura pela varicocele e tal. E o único que se comparou esse aumento de temperatura foi o obeso. Então, o obeso pode funcionar como um varicocele-like. Aí, o que você precisa entender? Nem nada na medicina tem uma relação direta, faça isso, vai acontecer isso, né? Então, o grande problema, eu acho que eu sou repetitivo nisso, é que a gente não tem histórico, né? Então, cada vez que aparece qualquer um de nós, já é um quadro instalado. Então, você não vê, como tem o ginecologista que olha o paciente todo ano. Então, eventualmente, a bariátrica, você já tem um paciente. Então, a gente tentou fazer um trabalho muitos anos atrás, quando eu trabalhava na Huntington. O bariátrico, pelo peso, ele tinha dificuldade até de, assim, 1000 perdões aí, estou falando de masturbação, por conta do peso. Então, a gente não conseguia colher o espermograma antes. Existia até uma certa vergonha em relação a isso. Então, você não tinha histórico. De repente, ele faz uma bariátrica e vira um azospérmico, por exemplo. Você nem sabe exatamente se foi a bariátrica ou não, porque ele chega com o quadro instalado. Mas que a obesidade pode causar isso? Pode. Então, quando você opera, você tem razão. Tem um ganho de saúde geral e a gente está preconizando o ganho de saúde como um ganho seminal, ganho testicular seminal. Porém, quando você tem algumas coisas que já passaram de limites, então, por exemplo, parar de fumar depois que o teu pulmão foi embora, não adianta mais. Então, você precisa entender o quanto isso já gerou uma testiculopatia. Se isso já gerou uma testiculopatia, então, não tem mais o que ser feito. A gente vai tentar, vai usar hormônio, vai fazer microtestes, a gente vai fazer uma série de coisas, mas é correr atrás do rabo, porque já foi, a matriz daquele órgão já foi embora. Então, é uma relação de quantidade de dano. Então, a bariátrica já vi impulsionar e já vi exterminar nos dois sentidos. O grande problema de exterminar é que você não acompanha esse paciente, o ato de exterminar, o declínio, né? Ele tinha um espermograma por algum motivo, fez a bariátrica e zerou. E aí? Você já me deu um quadro instalado, que foi a bariátrica que causou. E eu já vi o contrário também. Então, é muito difícil quando você não tem follow-up, quando você não tem histórico e quando você talvez tenha um quadro já instalado que ele é irreversível. Ele lançou um novo livro, não sei se ele já respondeu isso. Me mandar e-mail. Já surgiu ideia para outras aulas? Talvez, quem sabe, falar uma aula de métodos de seleção espermática. O Mauro manja muito disso. E, eventualmente, falar sobre Zymote. Chamar outro andrologista ou o Mauro para falar sobre cirurgia bariátrica e fertilidade do homem e da mulher. Embora eu acho que cirurgia bariátrica está com os dias contados. Deus quiser. Surgiram vários temas de aula aí. Falar sobre fragmentação de DNA. A Mari Piccolomini tem uma aula muito legal sobre Zymote, que ela deu para gente, recente. Tem uma pergunta aí da Isabel. Tem essa mensagem do Luiz Batista: justifica incorporar fragmentação de DNA para homens acima de 40 anos? Isso, eu lembro que essa resposta, né? Eu, de bate-pronto, digo que sim, tá? Mas eu sou enviesado por vários motivos.
Mas eu acho que o homem mais velho, talvez não sei 40, mas talvez chutômetro, tá? 50, que a gente sabe que a idade paterna pode levar ao aumento do estresse oxidativo por vários motivos, talvez para homens mais velhos, talvez acrescentassem como rotina a fragmentação do espermograma. Na sexta-feira, a gente estava com os alunos da pós, né? E tinha uns urologistas, eles me fizeram essa pergunta, quando que eu peço a fragmentação do DNA? Aí eu falei, vão responder o contrário. Quando que eu não, quando que eu não pediria? Não pode ter tratamento de reprodução assistida negativo, não pode ter aborto, não pode ser obeso, não pode ter um lifestyle ruim, não pode ter uma idade mais avançada. Praticamente não sobrou ninguém. Até porque a gente já está com um quadro de infertilidade, né? Então, poucas vezes eu isento o paciente de pedir a fragmentação do DNA, porque ele tem alguma coisa. Ele tem alguma coisa. A gente sabe que dependendo de onde ele mora, então até o trabalho do Jorge Alá, que em São Paulo tem a poluição. Então, só se ele morar, talvez, lá no Horto, assim. Então, sobrou muito pouco tipo de paciente para você não pedir. Então, se você achar esse paciente com 40 anos, 39, 40, 41, que não tem absolutamente nada, pode, mas é muito raro. Quando você vai juntando, ele já fez algum tratamento, já tem infertilidade, ou tem aborto, ou tem que ser uma coisa muito específica, um fator tubário de uma mulher que você sabe. Fora isso, a imensa maioria vai fazer. E aí? Alguém mais? Ou vamos para os travesseiros e para as jantas em casa? Cadê lá Eu vou tomar alguma coisa. Não, o quê, garota? É terça-feira ainda, hein? Terça não dá ainda. Já vai beber? Hã? A Para Isabel baixar a fez mais um fragmentação do comentário DNA. aqui. Quê? Tem uma mensagem do Luiz Batista. Isso que a gente acabou de falar, Cris. Quando é o próximo Fertility Roundtables? Fertility Roundtable ano que vem. A gente tem agora um fórum. Cris, que dia que é o fórum? Próximo fórum, dia 29? Tem um assunto já? Aliás, eu acho que é de sêmen também, né? Próximo Eu- fórum, eu- 28 de setembro, condutas frente ao alto índice de fragmentação de DNA espermático, E aí? laboratório versus clínica. Quem vai moderar é o Dr. Fábio Pascoaloto, debatedor o Mauro Bibancos falando da clínica, e Paulo Afontoura do Ele não Banco tá do nem Rio de sabendo Janeiro a cara falando dele. do laboratório. Ele É não tá online? nem sabendo. É Quando que online? Online, a gente te manda, Conrado. Te mando. Quero Oh, assistir. que eu sou? Eu não estou sabendo de Você nada. é debatedor clínico, aluno, ex-aluno. Conrado, é assim, deixa eu te falar uma coisa sapiente, assim, desde o manobrista não Ai, foi, meu Deus do chamou céu, Mauro. vai chorar. Tem, pronto. chamou Mauro, assim, velho do céu, que dia A que é gente só isso? chama o manobrista quando precisa de amostra Quando? Que dia final, que é? acabou o Que dia nitrogênio, isso? precisa urgente Ó, de uma amostra Patrícia final. Costa. Ah, tá. Quando? Quando? Pra mim. Quando? Dia 20 e, Cris? 28 De? de setembro. Setembro. Semana que vem, bebê. Tá bom, Isso então. porque eu mando a Tá. agenda para ele semanalmente. Todo dia. Tá bom, eu vejo. Gente, eu no início peço desculpas, eu acabei não agradecendo a Ferrin, nossa colaboradora e patrocinadora desse evento de hoje. Obrigada, Ferrin. A gente tem alguém da fé aqui? Acho que não, né? Não sei. Mas Sim, de ó. qualquer- Isabel, eu sou da fé. Isabel, muito Alguma obrigada. coisa, Isabel? Obrigada pela presença e obrigada aí pela colaboração e ajuda sempre, tá bom? A gente que É, agradece. Tchau, Isabel. Então, eu acho que é isso. Muito obrigada, doutor Conrado. Sua apresentação foi excelente. Mauro, você, como sempre, Conradão, obrigado, velho. excelente Obrigado, apresentação, Paulo. excelente Obrigado, Cris. discussão. Obrigado, Grande. Obrigado a todos que estiveram conosco. Muito obrigada, gente. Obrigada, Ferri. Obrigada, pessoal, pela participação. Um beijo grande e até o próximo fórum. Até o próximo. Tchau.